Glória a Deus, um dia ricamente abençoado, cheio da plena graça de Deus para todos nós. Nós estamos falando sobre plena redenção. Este é o nosso assunto desta semana. A plena redenção conquistada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos lendo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso Ele fez porque Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E tudo isso para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou nos fez agradáveis a Ele, nos fez aceitáveis a Ele no amado. Nele, no amado, em Cristo, temos a redenção, o resgate, que foi pago por meio do seu sangue. Temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Aleluia! Que maravilhosa verdade, a verdade da plena redenção. Infelizmente, muitos chamados cristãos não estão desfrutando plenamente da redenção por falta de entendimento, por ignorância, por causa das tradições religiosas. Mas aqui claramente diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como nós vimos ontem, Deus sabia que o homem ia cair. Então Deus arquitetou um plano para redimir o homem. E antes de tudo acontecer, Ele determinou que o homem seria santo e irrepreensível através da obra de Cristo. Deus sabia que o homem ia cair, se tornaria pecador, se tornaria repreensível, condenado, mas antes da fundação do mundo, Ele arquitetou um plano. E Ele escolheu, Ele determinou que os homens pecadores seriam santos e irrepreensíveis na presença dEle, através da obra do Senhor Jesus. No versículo 5 ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então a predestinação de Deus é para que todos nós, os pecadores, fôssemos adotados como seus filhos. O homem iria cair, mas Deus não iria rejeitar o homem. Não. Deus arquitetou um plano e predestinou que o homem caído, que o homem pecador seria restaurado e seria adotado como filho através da obra do Senhor Jesus. Paulo diz que esse é o bom propósito da vontade de Deus. Deus tem uma boa vontade, um bom prazer. O seu prazer é resgatar o homem. O seu prazer, a sua alegria é resgatar o homem pecador, o homem perdido. Glória a Deus pelo Evangelho. Essa é a redenção. É aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. No versículo 6,
ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça. Bem, quando o homem entende o Evangelho, quando o homem sabe que Deus o amou, e que Deus o redimiu por amor, e que Deus fez tudo por amor. Deus sabia da queda, Deus sabia do que o homem ia se tornar, mas Deus o amou, com grande amor, com grande compaixão, com grande misericórdia. E o que Deus fez por nós, e o que Deus faz por nós, Ele faz por amor. O nosso problema é a injustiça, nosso problema é a condenação, nosso problema é que estamos perdidos e condenados pela lei, pela justiça de Deus. Em amor, Ele providenciou a nossa redenção. Ele providenciou uma justiça para nós. Ele providenciou a absolvição, a nossa salvação. Tudo isso Ele fez por amor. Quando entendemos este amor, quando entendemos o Evangelho, entendemos que a salvação de Deus é um presente, que não temos que viver de uma maneira santa, que nós não temos que nos esforçar em nossa capacidade, em nossa santidade para sermos salvos, mas sim entendemos que somos salvos, somos livres, livres do erro, livres do pecado, livres do mal, livres do egoísmo. Tudo isso por Deus, e tudo isso é feito por amor. Quando vemos que a salvação, que a justiça é um presente de Deus que foi dado a nós. Quando vemos isso, o louvor estará em nossos lábios. Louvaremos a gloriosa graça de Deus. O louvor é o resultado inevitável quando nós entendemos a gloriosa graça de Deus. Ora, quando entendemos que não podemos estar diante de Deus por causa de nossas obras e confiar que vamos receber alguma coisa dele por causa de nossa santidade. Esse é o caminho da religião. A religião diz, você tem que agradar a divindade, você tem que melhorar, você tem que se esforçar, você tem que ser santo para poder receber de Deus. Esse é o caminho da religião. O Evangelho diz, você já recebeu de Deus. Deus já fez tudo por você em Cristo Jesus por amor. E agora Ele espera que você se volte para Ele em amor. Creia no amor dEle. Receba o amor dEle. Seja restaurado. Seja salvo. E receba dEle a capacidade de dar os bons frutos. Então, a santidade, o amor, as boas obras, fazer o bem ao semelhante, é fruto de nós termos recebido o amor de Deus. É fruto da obra de Deus em nós. Aqui Paulo diz também, no versículo 6, que o Senhor nos fez agradáveis ou aceitos em Cristo Jesus, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em algumas versões diz, o qual nos fez agradáveis a si no amado. Nos fez agradáveis a Ele. Nos fez aceitos a Ele. Então veja bem, nós somos aceitos, nós somos agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, pela obra de Cristo. Essa palavra aqui, aceito ou agradável, é a tradução da palavra grega karitó. Karitó quer dizer fazer graciosa, encantador, adorável, agradável, para perseguir com graça, para honrar com bênçãos. Essa é a mesma palavra que é usada em Lucas 1:28, quando o anjo disse para Maria, o anjo Gabriel disse para Maria, você é agraciada. É a mesma palavra, karitó, agraciada. Maria foi grandemente favorecida. Maria foi grandemente agraciada. O favor de Deus
para com ela foi grande. Deus a fez adorável. Deus a fez agradável. Deus a fez graciosa. Deus a fez abençoada. Deus a honrou com bênçãos. Ora, a experiência de Maria foi uma experiência singular. Ninguém mais será tão agraciado como ela foi, no sentido de ser a mãe do Salvador. Nenhuma mulher terá essa honra. Nenhuma outra mulher terá essa graça de ser a mãe do Salvador. Foi uma experiência ímpar, singular, e foi dada a Maria. Por isso o anjo falou, você foi agraciada, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Essa mesma palavra que é usada aqui em Efésios 1:6. Caritó. Nós fomos agraciados. Nós fomos favorecidos. Em Cristo, fomos grandemente agraciados como Maria foi. Veja bem, que maravilha! Você já foi agraciado. A graça de Deus já está sobre você que está em Cristo, que rendeu a sua vida a Cristo. Porque nós fomos abençoados em Cristo. Em Cristo, Deus começou uma nova criação. Eu preciso entrar nessa nova criação e a porta é Cristo. A porta de entrada para a nova criação é Cristo, é a redenção. E quando eu entro na nova criação, eu me torno um agraciado, como Maria foi. E nós temos uma posição maior do que Maria, falando naturalmente, porque Maria ainda não estava em Cristo. Ela foi agraciada a ser a mãe do Salvador, mas ela não tinha entrado na nova criação. Ela ainda não estava em Cristo. Como Maria foi agraciada para ser a mãe do Salvador, hoje nós somos agraciados, porque hoje nós estamos em Cristo. Estamos na nova criação. E, no certo sentido, nós somos superiores a Maria. Muito mais agraciados com ela, por estarmos na salvação, por estarmos em Cristo. Infelizmente, o corpo de Cristo tem perdido muitas coisas por não compreender a profundidade da redenção providenciada pelo Pai. Não tem compreendido que a mesma palavra que foi dada para Maria é dada para nós. Nós somos agraciados. Nós fomos ricamente abençoados. E a grande bênção que Deus fez por nós foi a redenção. Foi Jesus ter pago o preço para nos resgatar das trevas, para nos resgatar do domínio do mal, do domínio do diabo, do domínio das trevas. No versículo 7 ele diz, nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue. Ele pagou o preço para o nosso resgate por meio do seu sangue. Em Cristo temos o perdão dos pecados. Redenção, queridos, é perdão dos pecados. Porque o que nos prendia era os nossos pecados. Estávamos presos na prisão espiritual, debaixo do mal, condenados, debaixo das trevas. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço, quando pagou o resgate, nossos pecados foram cancelados. Isto aqui é muito poderoso. Muito poderoso você saber que os seus pecados foram cancelados. E o diabo não tem mais ingerência, não tem mais poder, não tem mais domínio sobre a sua vida, porque seus pecados foram cancelados. Não há mais barreira entre Deus e você. Não há mais impedimento entre Deus e você. Você pode desfrutar da plena salvação, da plena redenção, da plenitude das bênçãos de Deus, porque você foi redimido, você foi restaurado, você foi salvo, completamente salvo, pela obra redentora do Senhor Jesus. Guarde essa mensagem de hoje. Jesus pagou o preço, pagou o resgate e te deu completa redenção. Guarde a mensagem. Você foi agraciado.
Aquela saudação que o anjo fez a Maria, ó agraciada. É a mesma saudação que os anjos fazem hoje para você, ó agraciado, ó agraciada. O favor do Pai está sobre você. Ele te honrou com bênçãos. Ele se alegra em você, porque você é filho, você está em Cristo, você entrou na nova criação. Todas as bênçãos de Deus já foram liberadas para você. Assimile essa verdade. E essa verdade possa entrar profundamente em teu ser. Veja-se como um agraciado, uma agraciada. Veja-se como um abençoado, uma abençoada em Cristo Jesus. Seus pecados foram cancelados, apagados da memória. Deus não vê mais nenhum pecado te condenando ou te separando dele. Creia nisso. Desfrute desta verdade e você vai experimentar as bênçãos que são suas em Cristo Jesus. Aleluia! Um dia grandemente abençoado e lembrando que em Cristo Jesus Deus já te abençoou rica e abundantemente.